da Língua, título que eu sugeri, João Santos, que organiza que está na organização desse colóquio, que eu agradeço o convite, agradeço também aos organizadores pelo convite que me honra de estar aqui presente. E vou, então, falar dessa discussão sobre o que eu chamei de partos da língua, que, na verdade, é uma discussão que me pareceu pertinente, porque a gente vive numa era de despatologização. A gente vive numa era de despatologização selvagem, né? O tema da despatologização ele está muito marcado nas discussões, e não me parece casual que essa época de despatologização coincida com o período não menos selvagem de medicalização do sofrimento mental. Eu acho que esse ponto é importante, porque é como se nosso momento de despatologização supusesse que haveria uma demanda de uma solução farmacológica para um sofrimento que se supõe despatologizado. Como se fosse possível encontrar, através dos psicofármacos, um estado de paixão não patológica. O que é, como vocês podem notar, uma contradição semântica. Se a gente pensar que patologia deriva de patos, que é um léxico que designa a própria ideia de paixão, dizer de uma paixão não patológica é uma contradição. Talvez seja justamente em razão dessa contradição que sempre se busca estabelecer, por exemplo, nos tratados de psicopatologia, a semiologia do afeto patológico a partir de um problema de intensidade. Ou seja, ao passo que as paixões moderadas de tristeza e alegria seriam tomadas como paixões normais, a excessiva tristeza acompanhada de isolamento e negativismo, ou a excessiva... Só um minuto. Pode ficar à vontade, professor. Um segundo, gente. Então, a própria, essa ideia de tratar a paixão em termos de intensidade é uma orientação que a gente encontra muito frequentemente nos livros de psicopatologia, como se a tristeza moderada e a alegria moderada fossem normais, ao passo que a excessiva tristeza ou a excessiva alegria, seguida de exaltação, entrariam na esfera patológica. Mas quando a gente pensa, por exemplo, na imensa tristeza de quem quase tudo perdeu numa situação trágica, seria normal que ele estivesse menos triste? Ou, por exemplo, o que dizer da intensa exaltação vivida por uma pessoa que se libertou de uma situação opressiva? Seria normal que ele ficasse menos feliz? A gente nota que a própria inconsistência desses esforços de diferenciar o afeto normal do afeto patológico parece, de saída, desautorizar o projeto de se despatologizar o patos. Haveria, nesse sentido, no patos, uma expressão irredutível da nossa condição. A gente sabe, ademais, que diante do culto à exaltação consumista que se manifesta no nosso capitalismo tardio, o comportamento exaltado tende a ser tomado como mais próximo do normal, na mesma proporção em que a tristeza é tratada como patologia. A gente está igualmente ciente de que existe toda uma construção sócio-histórica que marca uma oposição entre normalidade e patologia na sua apropriação pelo discurso médico, que é um discurso que busca tratar a normalidade como uma capacidade de adaptação.
conforme demonstra Canguilhem no seu livro famoso O Normal e o Patológico. Então, para não nos perdermos, para a gente não se perder nesse labirinto, nessa discussão, eu acho melhor abordar esse tema a partir da ideia da paixão orientada a partir de dois ângulos principais. Em primeiro lugar, eu proponho considerar a paixão no sentido etimológico de passividade, que é o sentido do qual deriva a própria noção de paciente, que a gente usa normalmente na nossa terminologia clínica. E, em segundo lugar, eu gostaria de convidar vocês a tentar ver de que forma a paixão ela pode ser pensada na perspectiva contrária, de uma faculdade ativa. A gente pode falar não de uma paixão passiva, como a etimologia indica, mas a gente pode falar de uma paixão ativa, uma paixão na qual a gente reconheceria, vamos dizer, o afeto que mobiliza a dimensão do agir, que orienta a nossa decisão e a nossa resposta. Então, a gente pode começar por dizer que o substantivo paixão, tomado na sua acepção original, né, no seu sentido passivo, conforme se enuncia na sua acepção aristotélica clássica, ele se declina na ideia do padecer, na ideia do sofrer uma ação. Diferentemente do agente, que tem o poder de mudar, o paciente seria aquele que sofre a modificação. E há, nesse sentido, né, o Lebrun vai explicitar isso claramente, há, nesse sentido, uma evidente desqualificação por parte de Aristóteles do paciente em comparação ao agente. É como se o agente estivesse numa posição ontológica superior ao paciente. Mas Aristóteles sabe também que a paixão, na sua imperfeição ontológica, ela é um dado inevitável da condição humana. E, nesse sentido, ele entende que é preciso saber se servir da paixão. É preciso saber se servir dela quando se visa agir sobre alguém em vista de produzir um determinado fim. A exortação, o discurso, existe toda uma dimensão retórica ligada ao afeto da paixão, e isso explica por que a teoria das paixões ela se encontra desenvolvida por Aristóteles na sua retórica, né, que é justamente onde ele estabelece a técnica da oratória, né, uma parte essencial da técnica oratória. A paixão ela faz parte da técnica da oratória, porque Aristóteles sabe que não se convence alguém somente com argumentos, que é preciso mobilizar afetivamente para gerar o convencimento. É por meio da paixão que o reitor convence o seu ouvinte, ao fazer vibrar, se a gente pode dizer assim, a corda pulsional do seu julgamento. Então, nesse sentido, muito embora a disciplina da oratória não faça parte da formação do psicanalista, me parece acertado afirmar que a prática da psicanálise ela comporta uma dimensão retórica, no sentido em que o psicanalista visa produzir, através do seu dizer, o efeito dessa paixão, a qual a gente dá o nome de amor transferencial. Amor transferencial é justamente esse afeto que permite o paciente substituir a paixão original de ignorância, né, a paixão original de não querer saber, pelo desejo de saber do inconsciente, pela via dessa paixão que é o amor transferencial. Então a gente sabe que é possível afetar alguém através de um dizer. E se é possível afetar alguém através de um dizer, isso se dá na medida em que a submissão à língua é uma paixão universal do ser falante. Todo ser falante padece, por definição,
de uma submissão ao registro da língua, com todas as consequências que essa condição provoca. O problema é que, se a gente for falar da língua como paixão, né, se a gente for tratar da paixão da língua, a gente se coloca numa situação paradoxal. Pois é, embora se possa falar da língua, descrevendo as suas propriedades fônicas e as suas leis formais, nós não dispomos de um observatório externo que nos permita tomar distância da língua para descrevê-la objetivamente, como é o caso, né, como o que se exige no discurso da ciência. Eu só posso descrever objetivamente um objeto se eu tomar a distância dele. Mas no caso da língua, eu não tenho como sair da língua para falar da língua. É preciso ter intimidade com a língua para dela se desintimar, para dela poder falar. O que faz com que o linguista, por exemplo, ele ocupe muito frequentemente, né, uma discussão que o Jean-Claude Milner vai fazer no Amor de la Langue. Ele vai dizer que o linguista é aquele que ocupa essa posição de exterioridade íntima, essa posição de exterioridade interna, que se decompõe em duas dimensões. Aquela de quem aborda a língua como um sistema codificado que pode ser descrito e formalizado, e, ao mesmo tempo, de alguém que se inscreve intimamente na língua. Esse encontro íntimo, né? essa intimidade com a língua, que vem desde o encontro infantil, que se dá na experiência primordial da criança, né? Do que a gente chama de lalação. Esse encontro íntimo, esse encontro pulsional, esse encontro com a vibração fonatória da língua. Então é interessante entender que, embora do ponto de vista da substância fônica, a língua não se distinga da lalação, as duas se valem, né, dessa substância fônica, né? Essa língua íntima, que Lacan denota com o neologismo la língua, é aquela que se manifesta de maneira distinta da língua formal, nos trocadilhos, na poesia, nos jogos de homofonia, nos cantos. Então, a gente entende que, do ponto de vista do seu registro formal, nós somos colonizados pela língua. A língua formal, não a língua. Nós somos colonizados pela língua, no sentido em que a gente nasce falante de uma língua que nos é imposta. Nós somos universalmente constrangidos pelo seu limite arbitrário, que pode ser opressivo, como, por exemplo, a norma culta, ou que pode ser irritante, como aquela linha vermelha do corretor ortográfico que parece nos vigiar no computador quando a gente está escrevendo. Aquela linha vermelha que fica nos corrigindo. Eu fico imaginando se Guimarães Rosa escrevesse Grande Sertão no computador, com aquela linha vermelha embaixo. Acho que ele ia ficar desesperado. Então, a gente entende que existe, né, essa submissão ao registro formal da língua, e é nesse sentido, por exemplo, que falar, por falar em português, nós estamos, como se sabe, condenados a permanecer numa espécie de periferia cultural, coisa que faz com que a gente quase nunca encontre um autor brasileiro citado em revistas publicadas em francês ou em inglês, justamente por essa dimensão da submissão ao registro formal da língua portuguesa. Então a gente entende que essa obrigação de obedecer à regra formal da língua, ela é tão forte, ela é tão intensa, que o mínimo centímetro de liberdade que se abre através de uma infração significante, como no caso de um xiste, ou de uma fórmula poética, vem produzir um efeito de reverberação extraordinária. No caso da poesia, aí nós vamos encontrar aqui um texto do Leminski sobre a função do poeta. Ele vai dizer que, no caso da poesia, é como se o poeta se vingasse dessa submissão
ao registro formal da língua. É como se o poeta se vingasse dessa submissão no movimento em que ele busca ferir a língua, ao introduzir no interior do que se diz o enigma não do que pode ser dito, mas da pergunta de como é que será que eu vou dizer? Que palavras que eu vou escolher? Mas sendo a língua um campo de códigos regrados, o poeta só pode fazer cintilar o enigma por ser ele mesmo, Leminski vai dizer, o poeta só consegue existir porque ele é um erro de código. O poeta é um erro de código, ele é uma falha, ele é um erro de programação. Assim que ele define o poeta. Ele vai dizer que o poeta, por ser um desajustado, tem uma especial consciência dos ajustes. Quem é desajustado tem uma especial consciência justamente da opressão do ajuste. Ele tem uma especial consciência dos limites da linguagem, do seu uso regrado. Porque somente um torto ou um desajustado consegue sentir e avaliar o peso e o incômodo do que deve ser justo e direito. E ele responde a esse desajuste com a sua impertinência, desestabilizando o sentido funcional do uso correto da língua para extrair do erro e do desajuste uma possibilidade de criação. Então, é como se ele não se submetesse à língua, né? e essa ao registro formal da língua. E essa insubmissão do poeta fica clara no célebre Haikai de Paulo Leminski, que eu vou ler para vocês. Pode ser? Bom, o Haikai que ele diz, né? Sou teu Deus, poema. Te fiz agora, ajoelha e me adora. O poeta se rebelando contra a submissão da língua. Mas importa, antes de tudo, notar que a nossa submissão passiva à língua, disso depende o que a gente chama de sua função denotativa, no sentido em que a linguagem, no seu uso discursivamente regrado, somente pode indicar alguma coisa se ela mesma não se fizer indicar. Ou seja, se eu estiver lendo um livro, se eu ficar prestando atenção na cor e na forma das letras, eu não consigo ler. A linguagem, para funcionar, ela deve ser transparente ao que ela diz. Ela deve operar como um meio socialmente autorizado, através do qual algo pode ser dito ou significado para além dela, no interior de uma prática discursiva. Eu me lembro de um exemplo de uma pessoa que eu atendi, que ele era tão apaixonado pela sua amada que ele não conseguia prestar atenção no que ela dizia, ele só ouvia o som da sua voz. Ela se queixava de que ele não ouvia o que ela dizia porque ele só conseguia ouvir a voz como objeto. Então, a gente pode dizer que a língua, na sua função denotativa, nessa que nos obriga a nossa submissão, ela é feita de signos transparentes. E se eu digo isso, é para assinalar que o que permite ao poeta se emancipar dessa submissão às regras da linguagem, é o gesto através do qual ele suspende essa transparência. Ele tira essa transparência da palavra. Ou seja, em vez de tomar a palavra como meio transparente para significar as coisas do mundo, o poeta se volta para as palavras. É como se elas adquirissem uma espessura, né? Ele se volta para a espessura da sua materialidade fonética. Ele trata as palavras não como algo que vai indicar as coisas do mundo. Ele trata as próprias palavras como coisas do mundo. O seu olhar não atravessa os signos do mundo, mas nele se estanca e os modifica. O poeta contempla os signos e os transforma,
como quem molda uma peça de argila na curiosidade infantil do como é que é isso, né? Por que essa palavra é assim? Por isso a gente diz que um poema ele não tem um significado para além de si mesmo. Ele é o próprio significado da sua formulação. Drummond tem um poema muito interessante que é justamente sobre isso. Ele vai dizer sobre como fazer uma poesia, ele vai dizer: chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma delas tem 1000 faces secretas sob a face neutra e te pergunta sem interesse pela resposta: trouxestes a chave? Então a gente pode dizer que é a partir desse ponto de tensão apaixonada com a linguagem, que é a partir desse ponto de tensão apaixonada com a linguagem, que é possível passar da paixão passiva da língua a uma forma de paixão ativa. No sentido em que se pode falar, por exemplo, de uma paixão revolucionária, de uma paixão de transformação, né? No sentido em que se pode falar do aforismo nietzschiano clássico de que nada verdadeiramente grandioso se faz sem paixão. A ideia é que, em vez de se ligar ao campo do outro simbólico, das regras da linguagem, da submissão a esse outro como lugar estático de pura obediência a uma regra já pronta que nos transcende, a paixão ativa do gesto poético, ela consiste em afetar o campo da linguagem através de um dizer que desestabiliza suas regras e coloca a sua estrutura em movimento, fazendo com que se possa, então, significar coisas que antes eram carentes de significação. É assim, por exemplo, que o nome Passárgada, que Manuel Bandeira faz ressoar, o nome Passárgada, pelo simples prazer da sua fruição auditiva, sem se ocupar com a transparência do que quer dizer Passárgada, né? É um lugar referido a uma condição histórica. Ele não se importa com isso. Ele não se ocupa com a transparência da denotação factual. Na medida em que ele faz ressoar esse nome sem se preocupar com a transparência da sua denotação factual, que Passárgada modifica a nossa língua. A palavra Passárgada passou a integrar em nossa língua uma nova maneira de significar a aspiração utópica por um refúgio metafísico isento de regras e de privações. Mas é fundamental perceber que essa paixão ativa do poeta, capaz de transformar a língua do outro, somente se dá ao fazer vibrar sobre o sistema regrado da língua a dimensão não mais regrada e formal, mas a dimensão pulsional de la língua. Essa paixão ativa implica, se a gente pode dizer assim, fazer ressoar la língua sobre a língua. La língua como essa categoria com a qual Lacan situa o depósito do gozo significante que para cada um se escreve no seu encontro original com a língua, na experiência não regrada da lalação. Então, eu acho que cabe, nesse sentido, corrigir o que fala Paulo Leminski, quando ele afirma que a poesia nada devolve ao poeta. Ele fala de uma espécie de relação desinteressada com a poesia. A poesia não nos dá salário, não nos dá ganho de vida, etc. A poesia nada devolve ao poeta, ela nada lhe dá em troca, como se a atividade poética pudesse ser algo absolutamente desinteressado. É preciso discordar dele, porque, embora o produto do poeta, o poema,
ele não possa ser precificado como valor de mercado, a despeito do que se diga a propósito dos assim chamados direitos do autor, eu penso que a poesia ainda assim oferece ao poeta alguma coisa. Ela lhe permite fruir, por assim dizer, do gozo que a língua produz ao ressoar sobre a linguagem, fazendo-a vibrar. E, além disso, é importante também dizer que a poesia permite ao poeta erigir no horizonte da sua atividade um outro tipo de satisfação. A poesia promete ao poeta algo que se aproxima daquilo que Lacan chama de satisfação do escabelo. Satisfação do escabelo é o quê? É o alcance da glória como gozo de reconhecimento que a sua invenção suscita no campo do outro, que sua paixão ativa modificou. Reconhecimento de ser um James Joyce, um reconhecimento de ser um Paulo Leminski, de ser alguém que modificou a própria língua ao fazer ressoar a língua no seu interior. Eu não sei como é que vocês estão percebendo isso, mas talvez soe um pouco estranho o anacrônico falar aqui da paixão da glória. A paixão da glória como gozo de reconhecimento. A gente pensar o que é a paixão da glória como gozo de reconhecimento numa situação dessa. Se a gente pensar que hoje, normalmente, quando se fala de paixão, o que normalmente vem ao nosso espírito não é a paixão da glória, mas frequentemente a paixão do amor. Mas isso nem sempre foi assim. Renato Giannini nos demonstra que até o final do século XIX, a paixão da glória, da honra, da reputação, era consideravelmente maior do que a paixão do amor. O que nos leva a perguntar, como ele propõe, por que motivo a glória, a paixão da glória foi esquecida? Por que a glória foi deixada de lado no sentido valorativo de uma paixão? Ora, a gente sabe que quando se pensa na glória, o que importa é o renome. Né? Se eu pensar na minha glória, o que importa é o meu renome. O que importa é o que o outro pensa de mim, e não a minha intenção íntima. A verdade da minha intimidade, na medida em que ela não chega ao outro, ela não comporta nenhum valor. Ela se encontra excluída do julgamento ético. A gente sabe que o enaltecimento da glória vai ter o seu apogeu histórico na França do século XVII e XVIII, que é o tempo em que a monarquia fortaleceu o seu poder político, sobretudo quando Luís XIV se fez conhecer como o Rei Sol e tenta substituir a repressão feroz do cardeal de Richelieu pela sedução que visa intimidar pela via do fascínio. É o momento em que a monarquia se transforma em espetáculo e a vida se teatraliza a seu redor, formando o que a gente conhece como sendo a mentalidade do homem da corte, que é o homem regido pela ilusão do renome e da reputação. A mitologia da cavalaria, da exaltação do nobre que aparece montado no seu cavalo escabelo, segue a mesma ordem da reputação do guerreiro aristocrático, que é mimetizada nos espetáculos de jogos e nas promoções dos torneios. Eu penso que o futebol, no nosso tempo, ele ocupa, parece que ele concentra, de certa maneira, esse lugar da glória como paixão, como também a atividade do artista. Mas a gente sabe que, com o passar do tempo, as pessoas deixaram de confiar na promessa da glória. Passou-se a desconfiar cada vez mais da promessa da glória,
que leva os homens a se apoiar sobre algo que eles não controlam, que é o quê? Que é o valor determinado pela opinião alheia. É o valor determinado pela inconstância da opinião alheia, que tanto pode beneficiar alguém, como pode ser politicamente manipulada a seu desfavor. Se vocês tiverem ocasião de ler As Ilusões Perdidas de Balzac, parece que é importante, né, esse ponto, porque a gente percebe ali que houve uma industrialização da imprensa no século XIX, que trouxe consigo técnicas cada vez mais sofisticadas de manipulação da glória, através da difusão em grande escala dos panfletos jornalísticos que eram comercializados com a finalidade de glorificar quem pagasse mais ou de vilipendiar quem pagasse menos. Se vocês lerem As Ilusões Perdidas, vocês vão notar que ali é o momento em que se inventou, não sei se vocês já ouviram falar disso, a claque mecânica. A claque mecânica é um aparelho que faz o som de aplausos. É como se no final de uma peça de teatro, a pessoa manipulasse um sistema mecânico que gerava o som de aplausos. Isso foi uma coisa caricatural, mas que, de certa maneira, diz do que foi o século XIX a esse respeito. Então, a gente observa que a glória se torna uma coisa manipulável, que é possível perder a glória, por melhor que seja aquilo que se faça. E o que se observa nesse momento é que a própria constituição da psicopatologia e da psicologia como prática terapêutica, ela responde a uma demanda cada vez mais premente de lidar com o sofrimento vivido como fracasso ou perda da glória no contexto inconstante das opiniões. E é nesse sentido que vale a gente retomar aqui o tema da despatologização. A gente sabe que essa reação despatologizante do nosso momento, ela, de certa maneira, visa contestar o diagnóstico de patologia mental em razão do efeito estigmatizante que um diagnóstico vem gerar sobre o renome ou a reputação social de alguém. A gente sabe que existe um insulto claramente articulado a essa ideia, né, que faz com que eu possa ofender alguém chamando-o de psicótico, de perverso, de histérico, de neurótico, etc. Ao passo que eu não vou gerar esse efeito se eu chamar alguém de cardiopata ou de hipertenso. Mas o que a psicanálise nascente entendeu no século XIX, final do século XIX, em relação a esse ponto, é que a patologia, que a psicopatologia ou o sofrimento mental derivam não exatamente da perda da glória, no sentido dessa reputação, do diagnóstico, mas antes do recalque, ou da sonegação de um desejo visto como ofensivo, se eu posso dizer assim, à reputação do sujeito. É como se eu tivesse um desejo que ofendesse a minha reputação. Um desejo que eu só nego porque ele não se harmoniza com a imagem pela qual eu gostaria de ser visto pelos outros. É como se o meu desejo, pode ser um desejo perverso, pode ser um desejo de várias naturezas, ofendesse a minha reputação. Então, a psicopatologia não é o puro infortúnio ligado à perda da glória, ela antes resulta do fato de que eu devo renunciar a uma satisfação que não condiz com o meu renome, com a minha representação social, que não condiz com aquilo que me representa, que me identifica na minha relação com o campo do outro. Eu prossigo, posso dar sequência? Até aqui eu fui suficientemente claro? Sim, professor, pode dar sequência. Alguém tem alguma dúvida?
Pode falar. Pô, a Vanessa deixou uma dúvida no chat. Ela perguntou, professor, mas essas palavras não devem seguir também uma ordem, no sentido de... Uma ordem de sentido, eu creio que seja a pergunta. O quê? Ela perguntou, professor, mas essas palavras devem seguir também uma ordem? Foi logo no início, creio, quando você estava falando na estruturação das palavras, nessa questão. Sim, a língua obedece uma ordem, uma regra formal, né? Quando eu falo, eu junto sujeito, verbo, predicado. Eu sigo uma ordem formal, né? O que chama a atenção é que existe uma relação íntima com a língua que desobedece, que não obedece necessariamente essa regra formal. Essa aqui é a diferença. Tá bem? Ok, professor, por enquanto não tem mais nenhuma dúvida, não. Creio que o senhor pode seguir. Tá. Então, por exemplo, na época da ditadura, não se podia falar mal do presidente Médici. E a saída foi uma frase que o Milor Fernandes escreveu no Jornal do Brasil. Ele formula a pergunta: como se mede um asno? E no dia seguinte aparece a resposta: mede-se da cabeça aos pés. Ou seja, ele gera uma vibração sonora da língua que permite a gente ouvir alguma coisa cujo sentido se dá na própria infração das regras formais. Entende? Essa que é a ideia. Então, nós estamos falando disso, né? De que existe no recalque, existe no sofrimento mental o efeito de uma sonegação, de um desejo, de uma satisfação que não condiz com o meu renome, não condiz com a minha reputação. E é somente ao abordar os efeitos dessa renúncia de satisfação, né, pela alienação do ser falante, que não quer saber de um determinado desejo na sua busca de reconhecimento no campo do outro, isso deixa em aberto a questão sobre o que justifica essa alienação, por que eu me permito renunciar a um gozo para ser reconhecido, para ser aceito, para ter minha reputação correspondida. E nesse ponto é preciso não perder de vista que existe, para além do sintoma, né, o sintoma do sofrimento, o sintoma como problema vivido no sentido de uma perturbação clínica, e que pode ser interpretado como expressão metafórica de um desejo inconsciente, existe uma outra versão do sintoma, que o Lacan vai escrever com TH, que é um meio em que o sujeito tenta amarrar a satisfação inglória da pulsão com alguma coisa que permita ele se haver com o seu reconhecimento no campo do outro. Né? Ou seja, no sintoma, a gente tem uma satisfação, que a gente pode dizer inglória, no sentido em que ela se fecha sobre si mesma, ela dispensa o reconhecimento da glorificação. Há um outro gozo, que é um gozo que se deixa decifrar como história endereçada ao outro pela via do amor da transferência. Então, a gente entende que é no nível, então, dessa identificação social, eu sou para o outro, é no nível da minha identificação social, de como eu sou representado no outro, que se encontra uma coisa que Jacques Lamillet vai chamar de função do escabelo. A palavra escabelo diz algo para vocês? Quando eu falo de escabelo aqui? Para ninguém? Então me pergunta. Escabelo, gente, é uma escadinha, é uma coisa que você usa, por exemplo, para pegar um livro na estante. É uma coisa que me permite aumentar a minha altura. Entende? Então, é um termo que Jacques Lacan vai utilizar, e ele é recuperado pelo Jacques Lamillet, em que ele vai dizer justamente isso, ou seja, no nível da minha identificação social, no nível daquilo que me faz representar para o outro,
eu encontro essa função do escabelo. O escabelo que é o ponto de honra sobre o qual o ser falante se erige, o sujeito se levanta e se faz belo. A palavra, por exemplo, cavaleiro, não é? O que é o cavaleiro? Chevalier. Cavaleiro é aquele que chega montado no seu cavalo, né? Aquele que se chega numa altura maior, aquele que se apruma. Né? A gente tem uma coincidência de estar montado a cavalo e de estar colocado num ponto de reconhecimento social. Então, a gente vai estabelecer que existe essa dimensão, que é a dimensão do escabelo, fundado justamente sobre aquilo que está colocado na base do recalque, no sentido em que eu me faço reconhecer no campo do outro, desde que eu não queira saber de um gozo que o outro não reconhece. No sentido em que eu afirmo que uma negação do inconsciente. Uma negação do inconsciente por meio do qual eu me acredito ser mestre do meu próprio ser. O que a gente chama de cultura, já que Lemaitre vai dizer, é isso. Ele vai dizer, a cultura nada mais é do que a reserva dos escabelos, na qual cada um vai buscar algo com que esticar o colarinho e bancar o glorioso, se fazer reconhecer. Então a gente pode, nesse sentido, inferir que o sintoma, na sua apresentação inicial, aquele que nos leva a procurar um psicanalista, ele responde justamente à pressão de uma pulsão, de um desejo que ofende essa identificação glorificante. É um desejo, uma satisfação que me faz escorregar do cavalo. Ele é a expressão da exigência de um gozo que desestabiliza esse não querer saber, essa ideia de que eu sou mestre de mim mesmo, né? Essa ideia de um escabelo fundado sobre a sonegação do desejo inconsciente. Então nós temos aqui o quê? Nós temos aqui o escabelo da sua identificação com o gozo da fala, ligado aos ideais sociais do ser falante, os ideais do bem, do verdadeiro, do belo. Né? E por oposição a isso, eu tenho o quê? Eu tenho o gozo excluído, que não tem nada a ver com os ideais sociais do ser falante. Um gozo excluído do sentido, um gozo que habita o sintoma, e é um gozo que é uma pulsão que desconhece essa exigência de reconhecimento social. Ela é efeito de uma incidência da palavra sobre o corpo e que é desprovida de um porquê, de uma razão de ser. Então, nós podemos dizer que o escabelo ele está do lado do gozo da fala que inclui o sentido, ao passo que o gozo do sintoma ele exclui o sentido, ele exclui a razão de ser. E é em relação a isso que, no primeiro momento, né, o gozo do sintoma é o que perturba a elevação do escabelo, aquilo que me desglorifica. Nesse sentido, tratar o sintoma implica, no dizer de Lacan, uma castração do escabelo. Uma castração do escabelo original do ser falante. No sentido de desembaraçar o sujeito da sua servidão a esse ideal glorificante que faz ele renunciar de um sintoma que não cabe nessa idealização. Tratar do sintoma implica permitir decifrar esse gozo que afeta o sujeito, produzir um desejo de saber, mas isso vai até um limite. Isso vai a um limite de, né, se a gente tenta tratar o sintoma pela via da transferência, pela via da produção
através do amor de transferência de um desejo de saber, isso vai até o limite de alguma coisa que não se transfere, de alguma coisa que não se conecta a uma decifração de sentido. E é interessante ver que é justamente a partir do modo em que cada um tem que se virar com essa dimensão do sintoma alheio ao sentido, que Lacan propõe um outro tipo de escabelo. Ele propõe um outro escabelo que interessa à psicanálise. Ele vai dizer que é necessário a gente fundar um outro tipo de reconhecimento, de escabelo, que é aquilo que ele vai falar na sua leitura do Finnegan's Wake, de James Joyce, que é o quê? É o escabelo do sintoma esvaziado do sentido. Né? O sintoma esvaziado do sentido, que perturbava originalmente aquele primeiro escabelo, né, do sujeito do ideal glorificante, etc., do sujeito alienado na sua representação social, Lacan coloca uma outra sublimação, uma outra maneira de fundar um escabelo. E essa questão que ele se coloca na última fase do seu ensinamento. Então, vocês vão perceber, gente, eu não sei se essa discussão está muito adequada ao público, porque é uma discussão, vamos dizer assim, do ultimíssimo Lacan, é a última problematização que ele traz. Não sei se isso exigiria uma familiaridade maior das pessoas que estão aqui com esses conceitos. Eu ainda tenho a esperança de que está dando para transmitir o que eu estou falando aqui. Sim, professor, estamos conseguindo acompanhar, sim. Ainda assim, porque eu estou falando de uma discussão muito de última fase de um ensino que é problemático, né? Ou seja, o escabelo original que custava a renúncia ao gozo, ele tem que ser revogado, mas lá também é preciso agora produzir outro tipo de escabelo, né? Ou seja, um escabelo do sintoma, e é um escabelo justamente dissociado desse ideal glorificante. Vocês conseguem imaginar que escabelo que seja esse? Né? Esse é que é o ponto que eu vou tentar trazer aqui. Pode ser? Pode sim, professor. Bom, então esse ponto é o seguinte, né? Vocês percebem que o termo escabelo ele vai ser adotado por Lacan em 75. Ele é uma espécie de versão, vamos dizer assim, proletária do que ele havia formulado em 1960, por ocasião do seu seminário sobre a ética da psicanálise, com o conceito de sublimação. Se vocês pegarem o conceito de sublimação em 1960, ele era concebido como uma elevação do objeto à dignidade da coisa, a dignidade das Dink, né? A coisa concebida a partir de Freud como aquilo que ordena uma realidade, aquilo que se coloca no horizonte do desejo, alguma coisa que seria uma espécie de determinação última do que se coloca na ordenação de uma realidade silenciosa e sobre a qual você não pode dar nenhum predicado, qualidade ou atributo particular. Das Dink aparece aquilo como aquilo que não tem representação na realidade. Então, a sublimação é levar algo representado à dignidade daquilo que não está representado. Essa que é a ideia da sublimação de 1960. A gente percebe que há aqui uma conotação, quem comenta isso é o Hervé Castagnet, há aqui uma conotação quase teológica nessa referência a das Dink, a coisa concebida como uma dimensão transcendente, situada para além de tudo que pode ser representado, para além de tudo que pode ser formulado no campo das determinações humanas. É o gesto trágico de Antígona, que vai além de todos os limites humanos. Mas quando a gente fala de escabô agora, de escabelo, 75,
nós pensamos numa sublimação radicalmente mais modesta. Nós pensamos numa sublimação como uma elevação que, em certo sentido, se reduz a subir numa escadinha. Subir numa escadinha que nos permite apontar o nariz um tico acima dos demais. E, nesse sentido, eu diria que os cabelos é o que permite apresentar, né, esses cabelos, é aquilo pelo qual um sujeito, no final da análise, permite apresentar ao outro o que eu chamaria de o esplendor da sua gambiarra. A gambiarra como uma solução precária e inventiva que permite suscitar um desejo separado das idealizações. Como vocês podem ver nessa imagem que me foi cedida pelo cineasta Carl Guimarães. Tem como eu mostrar essa imagem? Tem sim, o senhor pode apresentar a tela do seu computador na reunião. Como é que eu faço? Nesse canto inferior, onde fica o controle de áudio, vídeo, do lado do rostinho tem assim, apresentar agora. O senhor clica nesse ícone. Ah, perfeito. Ah, maravilha. Então vocês vão ver essa imagem. Vocês estão vendo essa imagem? Ainda não conseguiu atualizar ainda não. Ah, aqui não posso partilhar. Ah, não dá, não tem opção de partilhar, não. Bom, creio que seja alguma questão. Peraí, agora deu. Agora vai dar. Vocês estão vendo a imagem? Agora sim, professor, estamos vendo. Isso é uma gambiarra, não é? Sim. O que vocês pensam dessa gambiarra? Por gambiarra, eu tenho uma reparação, vamos dizer assim, substituto do que deveria ser originalmente. Eu vou substituir, por exemplo, aí a garrafa. Eu poderia abrir, por exemplo, a fechadura da janela está quebrada. Eu vou fazer uma gambiarra com essa garrafa. É uma substituição precária. Mas ela não causa em nós um certo encanto? Sim. Alguém sentiu algum encanto por essa gambiarra? Ninguém? Carl Guimarães, que é esse cineasta, meu amigo, ele fez um livro só de fotos de gambiarra, que é justamente uma solução, né, que o sujeito traz de alguma coisa separada dos ideais glorificantes e que ainda assim nos encanta. Não sei se vocês percebem isso no nível da gambiarra. Sim, professor. É possível, sim, perceber. Então, é interessante porque normalmente quando a gente fala de descabelo em psicanálise, a gente fala em Joyce. Mas eu pensei em deixar o Joyce de lado um pouco e retomar, ao final dessa intervenção, um comentário sobre um outro escabelo, que é o escabelo de Marcel Duchamp. Vocês já ouviram falar em Marcel Duchamp aqui? Dos Ready-Mades, de Marcel Duchamp? Não corri. Vou pegar uma foto. O Ronaldo colocou no chat que já ouviu falar, professor. Vou pôr uma imagem para vocês verem o que é um Ready-Made do Marcel Duchamp. Bem? Um Ready-Made é isso aqui, ó. Eita. Vocês estão vendo o Ready-Made? Sim, professor. Todo mundo vê a obra de arte do Marcel Duchamp, que é o Ready-Made? Ele pega um objeto como um urinol, que é à direita, escreve a fonte e expõe no Museu de Arte Moderna de Nova York. Ele pega uma roda de bicicleta, ele pega um cabideiro, ele pega
as coisas como elas se encontram e faz dela uma obra de arte, né? O que a gente pode pensar dessa obra de arte? O que vocês pensam disso? Alguém gostaria de falar? Professor, assim, eu interpreto como uma releitura, como um objeto comum, e por nessa posição de uma exposição, eu vou atribuir outro sentido. Eu entendo dessa maneira. Não é? Então é interessante o Readymade, porque eu acho importante falar dele, é o que eu estou desenvolvendo na minha pesquisa hoje, no sentido em que a ideia aqui, o Jacques Lamillard vai dizer que o Marcel Duchamp teria realizado no campo das belas artes o que Joyce fez na literatura. E a ideia é de produzir um escabelo separado dos ideais glorificantes. E isso é especialmente visível no gesto pelo qual Marcel Duchamp vai separar a própria ideia de obra do que normalmente a gente intui, né? Sendo o que é uma obra? A obra é sempre um produto ou realização de um fazer visando produzir um prazer estético. E aqui a gente tem um gesto que é a suspensão de um fazer. Ele simplesmente pega um objeto, desloca esse objeto de um lugar em que ele não tinha visibilidade e dá a ele uma visibilidade que ele não tinha. Ou seja, aqui nós não temos o resultado de uma elaboração pictórica, ou de uma escultura, ou de uma forma, mas um simples deslocamento do local de percepção de um objeto, que é um objeto rigorosamente banal, e um objeto rigorosamente desprovido de qualquer apelo estético. Ou seja, é importante enfatizar isso. Ou seja, o Otávio Faz vai escrever um livro sobre Marcel Duchamp, em que ele vai dizer que os ready-made são objetos anônimos que são convertidos em obra de arte pelo simples gesto do artista que os escolhe. O seu interesse não é exatamente marcado pelo juízo do bom gosto. O interesse é mais crítico, irônico e filosófico. Aqui você não tem um valor glorificado, você não tem um valor idealizado. O ready-made é antes um petardo contra o valioso. Ele é um pontapé contra essa ideia da obra de arte arrimada nos seus adjetivos, no seu pedestal. Então, ele vai justamente dizer que não cabe discutir sobre a sua beleza, sobre a sua fealdade, sobre a sua feiura. Porque a escolha do ready-made, Marcel Duchamp vai dizer isso no seu discurso proferido no Museu de Arte Moderna, em 1968, ele vai dizer que a escolha não se encontra determinada por nenhum tipo de juízo de valor, de bom gosto. Ela se orienta por uma reação de indiferença visual, uma ausência total de bom ou de mau gosto. Que o gosto seja bom ou mau, isso não tem importância, já que a diferença entre bom gosto e mau gosto se encontra ligada à questão trivial das opiniões, dos pontos de vista, ou seja, daquilo pelo qual o sujeito se faz reconhecer. Em vez de acrescentar um objeto artístico à série das obras de arte, Duchamp visa desmentir a própria ideia de arte. A ideia de arte como categoria autônoma, desinteressada, separada do mundo, separada dos objetos de uso instrumental. No momento em que ele transforma um mictório, ou um cabideiro, ou um pente no ready-made, Duchamp mostra que é possível fazer de um objeto de uso banal uma obra de arte, para dizer em seguida que se pode reciprocamente servir-se, ironicamente, de uma obra de arte como objeto de uso, convertendo, por exemplo, uma tela de Rembrandt numa tábua de passar roupa. Então, ao emancipar a criação artística do campo estético, da sublimação com as suas regras de reconhecimento e de glorificação, Duchamp tenta impor com o ready-made alguma coisa do real,
sem ordem, sem lei, sem sentido codificado. E assim, do mesmo modo que o poeta subtrai a palavra, a gente falou isso, né? Assim como o poeta subtrai a palavra da sua transparência discursiva e nos convida a fruir da sua sonoridade, Marcel Duchamp separa o objeto da sua transparência funcional. A gente não presta atenção no cabide que a gente guarda a roupa, a gente não presta atenção no mictório que a gente utiliza no banheiro, a gente não presta atenção nesses objetos, porque eles são transparentes a seu sentido funcional. Duchamp, ele rompe com essa transparência, separando o objeto do seu sentido funcional. Ele arranca o objeto do seu significado perceptivo usual, no sentido em que ele erige o porta-garrafas sem garrafas, por exemplo. E nessa perspectiva, não é casual que o seu único quadro, né, a única obra de Marcel Duchamp, eu posso mostrar para vocês, o único quadro que ele fez é esse, é o Grande Vidro. O Grande Vidro, que está nessa imagem que eu vou passar para vocês aqui. Vocês vão ver essa imagem do Grande Vidro. Vocês vão ver que nessa imagem, depois se vocês tiverem cuidado de ver ela mais atentamente, ela tem o interesse de justamente ser um vidro em que você interrompe a transparência. Ou seja, é aqui, né, um vidro que você interrompe a transparência. E é nessa ideia, para a gente finalizar, né, assim, que a gente pode dizer que essa caixa de vidro que suspende a transparência, ela coloca o sujeito diante do enigma. O enigma do seu desejo. E ela mostra que a própria explicação do enigma, como diz Clarice Lispector na sua Paixão segundo GH, conforme cita Fabian Fenwick, que a própria explicação do enigma é ela mesma enigmática. É um pouco disso que eu queria falar aqui. Obrigado. Muito obrigado, professor. Pessoal, estamos abertos para tirar dúvida, professor. Professor, tem 2 comentários aqui no chat e eu vou ler para o senhor, ok? Tá bom. Bom, o Ronaldo deixou aqui. Só um minuto. Bom, o Ronaldo colocou assim, de primeiro, há uma transgressão à regra estabelecida no pensamento